Bom dia, a paz seja convosco, glória a Deus, dia 1º de novembro de 2024, estou aqui mais uma vez fazendo a chave mestra, mais uma vez iniciando aqui um tempo na presença do Senhor, falando da palavra do Senhor, trazendo aqui, as chaves que Jesus Cristo tem para abrir as portas do conhecimento, do entendimento, da clareza nas nossas vidas. Eu creio que esse é um tempo, tem sido para mim um tempo precioso, imagino que seja para você também um tempo precioso na presença do Senhor. Eu espero que Ele tenha estado falando com você, que Ele esteja ministrando ao seu coração, te habilitando para viver a vida abundante que Ele conquistou na cruz do Calvário, para a sua vida, para esse tempo da sua história. E em nome de Jesus eu quero iniciar essa live aqui, falando, orando, apresentando ao Senhor esse tempo, Espero que, bom dia, paz do Senhor, espero que Deus possa ministrar ao seu coração, não importa o tempo que você vai assistir essa live, se é agora ao vivo, se é depois, não tem problema, onde quer que você estiver e onde você irá acessar essa live, eu creio que o Senhor vai ministrar ao seu coração, eu creio que Ele tem um propósito a tratar contigo e esse propósito vai se cumprir, amém? Então eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo e depois nós vamos dar início aí a carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, que é isso que eu tenho abordado nesse momento, a carta aos Filipenses. Eu tô aí falando das cartas da prisão, que ele esteve preso lá em Roma, e nesse período que ele esteve ali, ele escreveu 4 cartas, e eu já estou abordando a carta de Filipenses. Já falei de Filemon, já falei de Colossenses, estou falando aqui de Filipenses e logo, em nome de Jesus, vou estar falando também de Efésios. Permitindo o Senhor, é claro, estarei falando de Efésios também. Mas vamos estar orando e apresentando ao Senhor esse tempo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de poder falar contigo. Senhor, obrigada por essa porta aberta, Senhor, esse tempo da graça em que nós podemos anunciar a tua palavra, podemos falar do Senhor com liberdade aqui na nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no pleno controle desta live, de todo esse tempo, que o Senhor venha ser o Senhor desse tempo, venha ser o dono desse tempo, Jesus. Ministra aos nossos corações, fala, Senhor Deus, através da minha vida, revela os teus segredos, os teus mistérios ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Paizinho, por onde quer que essa live for, não importa o tempo que ela seja acessada, que a sua presença se revele aos corações dos irmãos que estarão assistindo, os irmãos que estarão ouvindo, que o Senhor se faça presente. Oh Deus querido, Tu és aquele que conhece os corações, sabe das intenções, sabe das dificuldades, das barreiras, dos impedimentos, Senhor. Vem revelando a Tua vontade aos corações. Traz, Senhor, uma aplicação personalizada a cada coração, Senhor, que vai estar acessando esta live, dentro da necessidade dos meus irmãos, dentro do que eles têm vivenciado. Que o Senhor fale, que o Senhor oriente, que o Senhor ministre aos corações nesta manhã. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra não voltará vazia, antes cumprirá todo o propósito para o qual ela foi enviada, que seja desta maneira, que não seja vão o tempo que os irmãos e as irmãs estarão acessando esta live, que tudo que for falado seja direcionado pelo Teu Espírito, que ensine, que coopere para o crescimento, que traga alinhamento aos corações, às mentes que estarão acessando esta live. Fala poderosamente, Senhor, é isso que nós queremos Te ouvir. Se revele aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, no mais profundo do ser dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Deus, Surikaya Shere mandarás, qual for, independente da necessidade dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer para cada vida, Senhor, que vai acessar esta live, Senhor. Em nome de Jesus, que todo esse assunto seja conduzido pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome. Bom dia,
Bom dia, Grazi. Paz do Senhor. Nossa, eu pensei em você agora cedo. Nossa, depois eu vou te mandar uma mensagem. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Cleide. Paz do Senhor. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mi. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui às cartas, a carta aos Filipenses. Eu já estou aí abordando o capítulo 3. Hoje a gente vai iniciar a partir do verso 12. É claro que é um assunto só, mas como numa live aqui de 30, 40 minutos, não dá para abordar tudo, então eu tenho dividido por tópicos os assuntos, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui no verso 12. Não esquece que tá tudo salvo aí no meu perfil aqui no Instagram e tá salvo também lá no YouTube, no meu canal Chave Mestra. Procura lá, Pastora Rita, ou Rita de Cássia Ferreira, ou Rita de Cássia Balbino, nem sei direito como que tá lá, mas eu sei que é Chave Mestra e você vai achar lá, né, com o meu nome, com a minha foto. Procura lá, tá tudo salvo lá. De repente você quer ouvir as outras partes, vai lá, dá para assistir, né? Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Diz assim, verso 12 do capítulo 3, a soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Glória a Deus, né? Nós vemos aí essa clareza que Paulo tem, né? Acerca do alvo que Deus tem na vida dele, acerca do propósito que Deus tem com ele. Eu acho interessante que ele é muito consciente de que não que eu já o tenha recebido, não que eu já seja perfeito. Ele sabe bem quem ele é, né? E ele também escreve para a igreja de Coríntios, lá no capítulo 3, na primeira carta, ele fala, né, que o homem, ele conhece, o espírito do homem conhece quem é o homem. E o Espírito de Deus sabe o que se passa na mente de Deus, assim como o espírito humano sabe o que se passa na mente de Deus. Ninguém melhor do que você se conhece. Você sabe o que passa na sua mente, você sabe como você enfrenta as lutas, as dificuldades, como você enfrenta os conflitos. Ninguém melhor do que você sabe. Claro que Jesus é maior que eu e você, então ele sabe. Mas Paulo é essa pessoa que é muito consciente de que ele sabe que ainda não alcançou, que ainda não chegou no nível de perfeição. Ele sabe das suas limitações, das suas dificuldades, mas ele fala uma coisa muito importante para mim e para você. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, nós não podemos ficar parados no tempo, nós não podemos ficar parados diante das lutas, diante das dificuldades, diante das ofensas, das barreiras. Bom dia, Thalita, bom dia, Gê. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos esquecer o que foi, o que já passou e vai para frente, vai para cima. Perdoa todo mundo aí que precisar perdoar, libera, sai desses lugares espirituais que talvez você tenha entrado em algum momento de conflito, de batalha, de guerras, de afrontas, de perseguições e segue em frente. Segue para o destino profético que Deus tem para a sua vida. Não fica parado no tempo, não fica paralisado, pensando só no, sabe, aquele tipo de pessoa que quando vai contar um testemunho, só conta de coisas que aconteceram no passado. O Espírito Santo, ele é vivo e ativo e ele está aqui comigo e com você. E ele quer te dar novas experiências, quer te dar experiências mais profundas com o Senhor Jesus. Então eu e você precisamos estar preparados, prontos e dispostos a viver o novo tempo que Deus tem para a nossa vida. Né? E Paulo, ele é muito consciente disso, esquecendo-me do que para trás fica, prossigo para o alvo.
segue em frente. Não fica paralisado, não fica impedido por causa de coisas que já aconteceram. Resolve o que resolve o que precisa resolver e segue em frente. Avançando para a imagem literária de um corredor, sabe? Um atleta, um corredor, esforçando cada músculo enquanto corre até a sua meta, com a mão esticada para alcançá-la, né? Imagina uma pessoa que quer alcançar um prêmio, que está numa competição e está correndo, e ele sabe que se a mão dele passar a linha de chegada, ele vai ser considerado vencedor. Então é assim que nós devemos seguir em frente. Bom dia, Gi, paz do Senhor. É assim, sabe? Como um atleta corre a corrida da fé, segue em frente, aconteceu, entristeceu, chateou. Poxa, mas olha para Jesus, fala, meu Deus, Jesus ele enfrentou o ápice do sofrimento, né? Em todos os sentidos, com ele foi muito mais difícil, muito mais pesado, muito mais forte. Eu acredito, queridos, que ninguém nessa terra viveu o nível de luta, de batalha, de perseguição ou de dor que Jesus Cristo viveu. Então olha para ele e fala, bom, o que eu estou enfrentando não é fácil, não menosprezando, né, a sua luta, a sua guerra, mas perto do que Jesus enfrentou, acho que ainda está um pouco melhor para mim. Então eu vou esquecer disso, eu vou entregar para Jesus, eu vou sair desse lugar de limitação, de dor, de aflição e vou seguir em frente. Vou seguir em frente, porque Jesus tem um alvo na minha vida, ele tem um propósito. Se for necessário, usa todas as tuas forças como um atleta, todos os músculos, a mão esticada para passar da linha de chegada. Esse é o alvo, queridos, esse é o alvo, é ser aprovado e estar com Jesus na eternidade, é alcançar o céu. A nossa jornada é essa, é alcançar o céu. Não é ser feliz, não todos os outros objetivos são coisas que é lucro para nós nessa terra, mas o nosso alvo principal é chegar no céu. O que está impedindo que você chegue no céu? Responda para você mesma e tome uma decisão. É isso, Senhor? Então eu preciso mudar isso, porque eu quero alcançar o céu. Eu quero alcançar o alvo. Vá, siga em frente. Não pare, não desista, não desanime, ok? Não há motivos suficientes para impedir que você chegue no céu, a não ser que você desista da fé, a não ser que você naufrague, entendeu? Mas se você permanecer confiando em Jesus, olhando para Jesus, você vai alcançar, você vai seguir em frente. Vamos lá, a partir do verso 17, os inimigos da cruz de Cristo. Como disse o pastor Silvio quarta-feira, na live que nós fizemos aqui, né? Tem aqueles que odeiam Jesus, né? Nem os que amam ele, conhecem ele profundamente, mas os que odeiam, pensam que conhecem, né? E aqui diz que os inimigos da cruz, tem muita gente que é inimiga da cruz. Precisamos manifestar a salvação sobre a terra, exatamente. Perseverar na nossa fé, né? Perseverar, confiando, crendo que o Senhor está conosco, que Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar. Sabe, olha para sua limitação e pensa, ela está aqui por um tempo. Logo, ela não vai mais fazer parte da minha história, da minha vida, porque eu vou prosseguir para o alvo. Amém? Vamos lá, irmãos. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Qual é o seu alvo?
Qual é o seu destino? É o céu. Qual é a sua pátria? É o céu. A pátria de origem e a pátria de destino é o céu. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Devemos também perseverar na fé, até obter a vida eterna. Devemos manter nossa fé e devemos viver vidas santas, ou então provamos que a nossa fé é falsa. Professar fé não é suficiente. Devemos provar nossa fé perseverando. E se não perseverarmos até o fim, mantendo a nossa fé em Cristo para a nossa salvação e permanecendo fiéis a Ele em uma vida piedosa, provamos que nossa fé era falsa. Queridos, tem tanta gente hoje em dia declarando que ser cristã, declarando que crê em Jesus, falando de Jesus, falando do nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas a vida comum dessa pessoa, a vida diária dela, prova que ela não é cristã, prova que ela não tem uma aliança com Jesus. E é exatamente esse alerta que Paulo está nos dando nessa manhã. Não é só professar a fé, é só falar que eu sou crente, eu creio em Jesus. Como você crê e não pratica as escrituras? Como a pessoa crê e não obedece? Como a pessoa crê e não mudou de vida? Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, nós mudamos de vida, nós não aceitamos mais viver da mesma maneira. Porque a presença de Jesus nos constrange, ela nos leva para um lugar que busca conhecer mais Jesus e se alinhar muito mais ao seu plano, ao seu propósito. Então, eu fico pensando, alguns anos atrás, o Senhor trouxe assim uma ilustração à minha mente acerca dessas questões que nós temos visto nesses dias, de pessoas que declaram ser cristãs, né? Eu não sei se você tem algumas pessoas que você gosta muito, muito. Eu tinha uma pessoa cristã que eu gostava demais dela, quer dizer, gosto ainda, mas ela tá meio sumida da mídia, né? E eu tinha uma admiração por aquela pessoa, assim, sabe? Pelo que ela ministrava, pelo que ela carregava, pela unção, pela palavra que ela trazia, pelos louvores que ela cantava. E um dia eu tive uma oportunidade de encontrar essa pessoa num lugar, né? Lá na Rua dos Crentes, lá na Conde. E eu encontrei essa pessoa numa loja e eu assim fiquei tão feliz e eu fui cumprimentar ela com uma alegria assim, e a pessoa foi tão fria, meio assim, tipo, te conheço, quem é você, né? E eu tomei um susto, sim, né? Porque pra mim, eu compartilhava daquilo que ela contava, que ela pregava, então aquilo pra mim parecia que eu tinha uma intimidade com ela. E tem pessoas, e realmente não tinha, né, gente? Eu conhecia ela da mídia só, e ela não me conhecia. Mas assim, tem pessoas que conhecem Jesus assim. Conhecem Jesus de ouvir falar, de outras pessoas falarem da palavra, da sua revelação que Deus trouxe à vida dessa pessoa, dos testemunhos, mas não conhece Jesus de andar com ele. É nesse sentido que eu entendo, irmãos, que naquele grande dia aquela palavra de Mateus 7 vai se cumprir. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque essa pessoa só conhece Jesus de ouvir falar. Conhece Jesus pelo que os outros anunciam. Conhece Jesus aqui, pelas lives. Conhece Jesus pelos posts que outras pessoas fazem. Mas não conhece Jesus de andar com ele, de ter intimidade com ele, de viver uma vida profunda de conhecimento com ele. Então isso é muito perigoso, irmãos. Paulo, é muito interessante que ele fala, irmãos, sede imitadores meus. Paulo chama a responsabilidade para ele. Sede imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Queridos, as pessoas, elas podem tentar enganar por um tempo, mas esse engano não vai permanecer. Deus vai trazer luz e vai mostrar quem é quem. A Bíblia diz que nós conhecemos uns aos outros pelos frutos. Pelos frutos, andando junto, nós conhecemos quem é o outro. Nós sabemos se ele é uma pessoa que tem uma aliança com Jesus ou não. Então, Paulo chama a responsabilidade para ele. E é isso que o Senhor está falando para nós hoje. Olha, chama a responsabilidade para você. Chame para você. Fala para os seus filhos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Fala para os seus discípulos.
para as pessoas que você tem influência, que te ouvem, que acreditam no evangelho que você crê e no testemunho que você tem. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Queridos, o que é bom em nós vem do Senhor. Mas o que não é, vem da nossa carne. Nós precisamos ter uma maturidade para entender que pessoas são pessoas e elas falham. Em algum momento elas podem falhar, porque nós estamos num processo de santificação. Mas essa maturidade exige que a gente saiba discernir. Isso aí não vem de Deus. Esse não é um bom testemunho. Não devo seguir isso. Esse testemunho aí, ó, essa maneira de se portar de tal pessoa, nossa, esse é um bom comportamento. As escrituras dizem acerca disso, então isso eu devo seguir, sabe? Mesmo quando a gente chama para nossa responsabilidade, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, não quer dizer, irmãos, que eu sou perfeito. Lembra que eu falei aqui no verso 12, que ele fala, ainda que eu não tenha alcançado, ainda que eu não seja perfeito, eu prossigo para o alvo. Todos nós estamos no mesmo processo, mas o Senhor tem pedido a nós, olha, toma o lugar de responsabilidade que eu dei a você, né? Assuma a responsabilidade de ser um bom testemunho, de ser um modelo dos fiéis nessa geração, nessa terra. É isso que o Senhor espera de nós. Se todos os cristãos brasileiros tomassem o seu lugar de responsabilidade, assumissem o seu lugar de responsabilidade e chamasse para si essa responsabilidade, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, gente, nós já tínhamos alcançado essa nação. Nós já tínhamos alcançado essa nação. Mas muitas vezes nós perdemos muito tempo, nós negligenciamos, nós esquecemos do alvo, nós nos perdemos nos propósitos. E aí o que acontece? Nós vacilamos por um tempo, ficamos, né, inseguros, indecisos, sabe, com uma fé duvidosa, né? E aí o que acontece? Nós perdemos tempo, perdemos oportunidades, perdemos pessoas que poderiam ter sido alcançadas pela nossa vida. E é isso que Paulo está falando, né? Nós devemos assumir esse lugar de responsabilidade, porque não adianta, queridos, sim, os inimigos da cruz, eles estão no nosso meio. Olha só o que Paulo diz aqui, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Irmãos, onde estão os inimigos da cruz? Estão lá fora? Tem os inimigos da cruz lá fora, mas tem os de dentro. Tem aqueles que estão conosco, dentro do mesmo lugar, dentro da mesma igreja, dentro da nossa casa, tem. Infelizmente tem, né? E ele está dizendo o quê? Em contraste com os judaizantes, outros falsos mestres perverteram a liberdade cristã e tomaram a liberdade da lei como licença para o pecado. Eles estão misturados, é o joio no meio do trigo. Não adianta. Essa é a nossa realidade. Paulo fala assim que até chorando, ele declara isso, que são inimigos da cruz. São crentes verdadeiros? Não são. Não são, mas estão ali para perverter a fé, para atrapalhar o caminho dos fiéis, dos leais. Essa é uma realidade, querido. A gente não pode também fingir que é tudo perfeito dentro da igreja. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de pessoas que também estão buscando alcançar um alvo, alcançar o céu. Mas no meio dela há o joio. Saiba que aqueles que oferecem alternativas baratas para conhecer a Cristo tornam-se seus inimigos. Irmãos, Jesus falou várias parábolas. Ele falou da parábola da pérola de valor, a pérola preciosa, que o homem encontrou aquela pérola, vendeu tudo que tinha para ter aquilo. Não é? Que o homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ali havia um tesouro. Há um preço. O evangelho há um preço de transformação de vida, de mudança de atitude, de mudança de mentalidade, de comportamento,
que é exigido sobre nós. Jesus pagou o preço da salvação lá na cruz. O que ele fez, ninguém poderá nunca fazer. Nunca mais ninguém fará o que Jesus fez, nos dando oportunidade de salvação, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Mas há uma exigência de mudança de atitude na minha vida para que eu alcance esse céu. Então, alternativas baratas, elas se tornam inimigas da cruz. Pessoas que propõem alternativas baratas de um evangelho barato para você, querido, essa pessoa não conheceu Jesus. Porque se for necessário, nós temos que abrir mão de tudo para ter Jesus. Não foi assim? A parábola do homem que encontrou um tesouro, ele não vendeu tudo que tinha para ter aquele lugar? É isso que é exigido de nós, tem um preço. Quem diz para você que não custa nada, está te enganando. Ninguém vai para uma guerra, para uma empreitada, sem antes se sentar e fazer um cálculo do que vai gastar, de quantas pessoas vai precisar. A mesma coisa é seguir Jesus. Não é um evangelho barato. Esse não é o evangelho verdadeiro, irmãos. Olha, nós estamos falando de quem? De Paulo, de um homem que estava preso injustamente, escrevendo essas cartas com tanta profundidade para edificar a igreja. Reconheça que a busca apenas de Deus é a marca de autenticidade verdadeira, maturidade espiritual, da verdadeira maturidade espiritual. Se você quer amadurecer em Cristo, se você quer conhecer mais Jesus, querido, se dedique na busca dele, principalmente dele. Sabe, de ler a Bíblia, de estar com ele em oração, de se consagrar, de jejuar, de pedir para ele falar com você. É só dessa maneira que nós alcançamos maturidade espiritual. Não existe outro meio, não existe outro modo. Esse é o único meio, ir até a fonte. Essa live está sendo bênção para você, Deus está falando com você, toda a glória seja dada a Jesus. Mas eu preciso apontar um caminho para você, e o caminho é Jesus. As lives podem ser muito boas, os pregadores do YouTube podem ser muito bons, mas melhor do que todos nós é Jesus. Então eu e você precisamos olhar para Jesus, precisamos segui-lo, precisamos conhecê-lo através da palavra, precisamos gastar tempo de oração com ele, intimidade com ele. Senhor, fala comigo, o Senhor fala com a pastora Rita. Por que o Senhor não fala comigo? Fala comigo também. Também quero te ouvir, Senhor. É maravilhoso, irmãos, receber dos outros uma comidinha fresca, um alimento saudável, puro, limpo. Mas é mais maravilhoso ainda você receber do próprio Deus, Ele mesmo falar com você. Isso é grandioso, isso é glorioso. Não existe nada melhor do que isso. Paulo encorajou os filipenses a não permitir que falsos mestres, nem conflitos dentro da igreja ou dificuldades pessoais os fizesse vacilar em sua fidelidade a Deus. Querido, essa é uma palavra importante. Vacilar. Não vacila na sua fé. Por causa de ninguém. Por causa dos falsos mestres. Por causa dos conflitos dentro da igreja. Por causa das dificuldades com as pessoas. Não vacila na sua fé. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Foque nele. Amém? E ele começou focando nas maneiras pelas quais o falso ensino poderia invadir a igreja e ameaçar a sua perseverança. Considere Filipenses 3, do 18 ao 19, em que ele escreveu esta dura condenação. Olha só, Filipenses 3, do 18 ao 19, diz assim: Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha só, querido, esse é o currículo dos inimigos da cruz. Esse é o currículo daqueles que estão no meio dos santos para perverter o caminho dos santos. O Deus deles é o próprio ventre deles. A sua glória, a sua própria infâmia. Eles estão aí no nosso meio, irmãos. Eles não estão fora. Eles estão no nosso meio.
Então, você não pode vacilar na sua fé por causa desse tipo de gente. Você precisa se firmar com Jesus. Você precisa se fortalecer no Senhor. Porque eu tenho certeza, irmãos, nós tínhamos, né? Porque já entregamos tudo para Jesus, uma lista de decepções e frustrações com pessoas. Mas com Jesus não tem decepção. Se nós permanecermos fiéis, permanecermos olhando para Jesus, não vacilante, nós vamos ver que Jesus nunca decepcionou ninguém e nem vai decepcionar ninguém, porque Jesus é fiel, Jesus é leal, Jesus é poderoso. Gisélia, essas leves sempre são bênção e uma avalanche de ensinamentos. Essas lives sempre são bênção e uma avalanche de ensinamentos. Glória a Deus, glória a Deus. O mundo tem pregado o orgulho e o Senhor quer unidade. A Thalita escreveu verdade. É verdade, é isso mesmo. Toda a glória seja dada a Jesus. Claramente, esses inimigos da cruz de Cristo não eram crentes verdadeiros. No entanto, eles estavam em posição de ameaçar a igreja, talvez porque falavam de forma persuasiva ou porque eram influentes na igreja. Sabe, queridos, essa é uma outra palavra aí. Grava aí essas palavras aí de hoje, né, dessa live. Primeiro, vacilar na fé. A palavra vacilar. Nós precisamos vigiar para não ser vacilantes na nossa fé. E a segunda palavra é influência. Sabe, queridos, pessoas que não têm influência não vão causar muitos danos à igreja. O problema maior são aqueles que têm influência. Muitas vezes eles nem têm um cargo de liderança, mas eles têm uma influência no meio do povo. E porque falam com uma autoridade, com uma persuasão carnal e até maligna, eles podem causar problemas dentro da igreja, eles podem causar problemas e dificuldades para as pessoas, para aqueles que estão seguindo o alvo, para aqueles que querem amar a Deus cada vez mais. Então, você pensa bem, esses falsos cristãos que Paulo estava falando aqui na carta aos Filipenses, os inimigos da cruz, ele está falando que essas pessoas tinham uma influência dentro da igreja. Por isso os outros davam ouvidos a eles. Mas nós temos que ser como os crentes bereanos. Irmão, até numa conversa muito simples, num café aí com alguém que você gosta, com algum irmão, com alguma irmã, alguma coisa que está fora da palavra, vai lá nas escrituras. Compara, confronta, não aceita só porque fala bem, só porque tem um nível de conhecimento, mas se está contrário à palavra, você não deve dar crédito, você não deve dar atenção. Paulo insistiu que os crentes rejeitassem os falsos ensinamentos dos inimigos de Cristo, perseverando na pura fé e práticas cristãs. O desejo de evitar problemas e sofrimentos não era motivo suficiente para perder a fé no Evangelho. E os argumentos persuasivos não substituem o poder de Cristo. Amados, você e eu precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes, para evitar problemas, para evitar confrontos, para evitar confusões, nós muitas vezes abaixamos a cabeça para muita coisa. Só que muitas vezes, eu tô com uma historinha aqui na minha mente que me veio agora. É aquela historinha dos dois sapos na lagoa, né? Um deles chega pro outro amigo e fala assim, ó, eu ouvi dizer que esse nosso paraíso aqui, esse lago, esse lugar que a gente vive vai ser exterminado. Nós precisamos procurar outros lugares. E o outro sapo dizia, não, eu não vou sair daqui não. Não, eu gosto muito daqui, eu não quero outros lugares, eu não quero conhecer outros lugares, não, tá bom aqui pra mim, vamos, a gente precisa sair daqui. Sabe o que aconteceu? Aquele sapo que não queria sair daquele lugar, ele foi se conformando com aquela atmosfera que foi sendo transformada naquele lugar, porque aquele lugar ia ser destruído, aquela água foi sendo aquecida, e ele não se deu conta disso. Quando ele caiu em si, não tinha mais como sair daquele lugar, porque ele acabou morrendo cozido naquela água. Muitas vezes, para evitar problemas, para evitar confrontos, nós vamos aceitando, e nós acabamos morrendo naquele lugar. Por quê?
porque não reagimos, porque não tomamos uma atitude, porque não confrontamos. Nós precisamos buscar de Jesus, Senhor, qual é a minha posição nesse lugar? E não ficar aceitando, irmãos, as mentiras, os enganos, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é? Pensa numa estrutura grande que começa a ser corrompida pelo ferrugem. Vai chegar uma hora que aquilo não vai aguentar, aquela estrutura vai cair. E qual é a sua posição dentro desse lugar? O que o Senhor espera de você nesse lugar? Quanto a sua estrutura já está corrompida? Por causa de um evangelho barato, por causa de pessoas que não têm temor a Deus, por causa dos inimigos da cruz de Cristo que pregam uma mentira, um engano. Quanto que isso já pode ter nos alcançado? É para meditar e ir até Jesus perguntar para Ele, porque Ele tem as respostas. Amém? Não sei nem por que entrei nessa direção, né? Paulo, mais uma vez, relembra os seus leitores que, embora possam ser cidadãos de Roma, eles têm uma cidadania muito maior e melhor. E realmente nós somos apenas estrangeiros nessa terra, irmãos. As nossas expectativas não podem estar só nessa terra. Nós precisamos focar o que Deus tem para nós. Nós precisamos focar a nossa verdadeira cidadania. Porque essa é a verdade de Deus para nós. A verdade de Deus para nós é: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa é a verdade de Deus para nós. A nossa pátria não é este lugar, não é esta terra. Nós podemos ter objetivos, propósitos aqui nessa terra, devemos ter sonhos, projetos, mas o nosso alvo principal é o céu. Nós precisamos estar prontos para esse grande encontro, para esse grande momento em que nós vamos adentrar a nossa pátria celestial. Precisamos estar prontos, com vestes apropriadas, vestes limpas, com uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, uma mentalidade igual à de Cristo. Precisamos estar prontos. Nós não podemos vacilar, nos deixar levar, irmãos, pelas coisas dessa terra. Porque tudo que nós vemos, tudo natural que nós vemos hoje na terra, vai passar. Não vai permanecer. Mas as verdades do reino, elas permanecerão para sempre. As verdades do reino, elas são eternas e elas não vão mudar. Então, por isso, eu e você não podemos ser vacilantes. Nós precisamos estar firmes com Jesus. Firmes. Pega essa Bíblia que você tem aí na sua casa. Come essa Bíblia. Leia ela dia e noite. Gaste tempo orando ao Senhor, falando com Jesus. Se o seu tempo de oração é aquele tempo pequenininho, que você mesmo percebe que tem dia que parece que não flui, né? A oração parece que bate no teto e volta. Todos nós vivemos isso, irmãos. Não tem super-herói aqui. Leia a Bíblia, ore a Bíblia. Ore a Bíblia, ore o que você quer que está escrito nas Escrituras. Fala, eu quero isso aqui para mim, Senhor. Eu quero isso aqui que Paulo está falando. Então eu vou orar isso. Eu vou declarar isso para mim, para minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Comece assim. Você vai ver com o tempo, vai começar a fluir. As palavras que você já leu, que estudou, vão começar a fluir na sua boca. E você vai começar a orar elas naturalmente. Você vai ter muito assunto com Jesus. Gaste tempo com o Senhor. Se prepara, porque eu creio que está muito perto a chegada do nosso amado e nós vamos estar com Ele na eternidade. Que Ele nos encontre prontos, que Ele nos encontre como as 5 virgens sábias, não é? Preparadas, com as suas vestes limpas, com azeite na botija, azeite transbordante e reserva de azeite, porque a nossa terra não é esse lugar, irmãos.
Muitas vezes nós estamos nos desgastando tanto, não é? Só focando aqui. E esse não é o alvo principal. O alvo principal é a glória. Amém? Vou estar encerrando aqui essa live. Obrigada aí pela sua participação, pelos comentários. Muito obrigada. Às vezes vocês fazem uns comentários aí que dá um link, sabe? Sim, aí vem uma direção, uma orientação, uma revelação. Então não deixa de comentar, escreve aí, tá bom? Não esquece de curtir a live depois que eu postar aqui no Instagram, também lá no YouTube. Vai lá, dá uma curtidinha lá, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Na próxima quarta-feira vai estar comigo a missionária Tânia. Ela já esteve aqui comigo uma vez fazendo uma live, foi uma bênção e com certeza será uma bênção mais uma vez na próxima semana. Espero que você goste, que você me ajude a compartilhar aí as lives, os posts, tá bom? Me ajuda aí, tá bom? E um beijo. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é transbordante. Te agradeço porque a tua presença é gloriosa, Senhor, tanto aqui sobre a minha vida como sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue ministrando ao coração deles, Pai. Que o Senhor continue falando ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Se revela, Senhor, cada vez mais, Pai, as verdades da tua palavra que foram declaradas aqui nesta manhã, Senhor, que elas fiquem gravadas no nosso coração. Paizinho, que a gente não venha ser vacilante na fé, que a gente não venha se perder nessa jornada, nem por causa das dificuldades que acontecem dentro da igreja, nem por causa dos inimigos de Cristo, nem por causa dos falsos ensinamentos. Pai, que nós venhamos ser pessoas firmadas no Senhor, pessoas que te conhecem na intimidade, não só de ouvir falar de Jesus, ou de ouvir o que os outros falam de Jesus, mas sim de ter intimidade contigo, de andar contigo, de te ouvir, Senhor, de estar contigo constantemente. Firma os nossos pés em ti, Senhor. Ministra o nosso coração, Senhor, constantemente todos os dias. Senhor, eu tenho certeza que posso declarar isso, assim como eu tenho certeza que é o que os meus irmãos também estão declarando. Nós não queremos te conhecer na superficialidade. Nós queremos te conhecer profundamente, Senhor. Então, abre as portas do conhecimento e do entendimento, para que a gente te acesse cada vez mais, assim como Paulo, que tinha tanta fome, tanta sede de ti, que queria te conhecer cada vez mais, Senhor. Que nós também venhamos te conhecer profundamente, Senhor, cada dia mais, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Bom final de semana, né? Início do mês de novembro aí, amanhã feriado, amanhã nós temos vigília na Ramá, uma pequena vigília lá, né? Das 8 da noite às 22 horas, se você quiser vir, quiser participar, você já está convidado, tá bom? E domingo nós temos Santa Ceia, glória a Deus, um tempo precioso ali à mesa com Jesus e com os irmãos. Deus te abençoe, bom dia e a paz do Senhor Jesus.